Bom, estudos para concursos para o INSS sobre a lei de direito administrativo. Mas é conteúdo velho. Ele como as disposições da Lei 9.784, que é de processo administrativo, e a da Lei 8.660, que é a Lei de licitações. O processo administrativo somente será iniciado mediante pedido de interessado, sendo vedada a administração iniciá-lo de ofício. Sendo vedada a administração iniciá-lo de ofício, não faz sentido. Respeito ao princípio de impessoalidade. Errado. Daí fala aqui, processo administrativo de ofício e a pedido, separação. O ofício é a administração pública que falou aqui, né? Daí isso está errado. Daí a pedido do interessado também é. Não é somente, aqui estava falando somente, né? Eu nem tinha percebido somente. Mas a pedido do interessado. Tá? Depois fala, o servidor que tiver interesse, ainda que indireto na matéria do processo administrativo, fica impedido de atuar nesse processo. Isso também não faz sentido, né? Se a pessoa tem interesse, ela ganha o direito, basicamente, de atuar no processo. Daí impedimento, daí essas coisas aqui falam da coisa de impedimento e suspensão de atuar no processo. O impedimento é um objetivo e o subjetivo, né? Ah, só que o cara, agora que uma coisa que eu não entendi, não percebi, eu li muito rápido, não percebi, essa questão tá falando do servidor, né? Então é assim, tá certo isso. Existe um tipo de treco. É que eu não percebi no começo, agora eu só percebi quando eu li que isso aqui, essa questão é sobre substituição e impedimento. Ela é coisa de servidor, né? Tá falando de servidor. Daí eu achei que tava falando tipo de uma pessoa interessada, sabe? Um terceiro interessado que aparece. Mas então, se é um servidor, ele não pode trabalhar em um processo que ele é envolvido. Daí, já que ele não pode trabalhar, ele deu um dos nomes para esse tipo de impedimento. Quando o impedimento é indireto, aqui subjetivo, que é o que falou aqui, seria chamado de suspensão. Mas quando é um tipo de interesse direto, sim, ó, que é objetivo, que não dá para contestar, que tem prova desse impedimento, dessa conexão, ele é impedido. Daí essa questão era uma que eu acertei, mas errei ao mesmo tempo, porque eu confundia o conteúdo dessa questão. Essa era uma questão de impedimentos, não? E aqui tá falando que o cara tem indireto. Se ele é indireto, ele fica suspenso e não impedido, que tá aqui. Louco, né? Outra coisa. Próxima questão da lei de processo de novo. O 9.784. Que regulamenta o processo administrativo no âmbito da e a lei 866 de licitação. Tá. O processo administrativo que está em sanção. Poderá ser visto a qualquer tempo a pedido ou de ofício. A pedido de ofício, né? Falou agora há pouco. E revisto. Tá. Se surgirem fatos novos relevantes que justifiquem a inadequação da sanção. Certo. Tipo, a principal coisa para fazer um processo administrativo ganhar coisa nova é quando aparecem fatos novos. Esse é o principal motivo. Que justifiquem a inadequação da sanção. Os fatos novos que aconteceram podem sempre ter um tipo de relevância e um efeito na sanção no resultado do processo anterior. E no caso aqui foi uma sanção. E mudar a sanção faz sentido. Poderia estar amenizada ou agravada. Só isso? Eu acho que até poderia impedir de fazer a sanção, né? Isso aqui acho que pode ser considerado certo, né? Deixa eu ver.
Parece que no conteúdo aqui tá falando dessa coisa da sanção, resultado de sanção, processo administrativo. Falou a outra coisa básica que eu considerei, mas não já eu considerei que essa coisa de ser revisto a qualquer tempo, tipo, eu considerei que isso aqui estava falando, não precisava falar do recurso. O recurso é o básico de mudar as coisas, né? Mas só que já que falou que foi um fato novo, eu pensei que não precisava dizer do recurso. O recurso é o carinha que é usado pela própria pessoa para mudar uma decisão, certo? Um resultado. Enquanto que quando a pessoa faz, a própria administração pode fazer e vários consertar os próprios atos, certo? Daí é isso que eu estava considerando nessa questão. Fatos novos e relevantes, né? Por causa que tinha fatos novos e relevantes. Decisão, recurso, prazo de 10 dias. Tem que ter legalidade e mérito. Tá. E a revisão pode ser a qualquer tempo. Cara, eu não tô entendendo a explicação. Se tá errado, tá certo isso aqui. Parece que a sanção não pode ser agravada. Eu me lembro disso aqui. Mas eu não considerei. Na minha cabeça não fez uma ligação mental disso aqui, né? A sanção, um novo resultado, uma revisão do processo da decisão, pode ser só amenizada, ela nunca pode ser agravada, né? Tem essa regra aí, é para todos os tipos de processos. Qualquer tipo, mas não é que qualquer tipo de processo, é coisa desses fatos novos. Essa coisa de fatos novos, quando relaciona com uma nova visão de um resultado, nunca pode agravar o processo. Eu vi isso em processual penal. Parece que repete no processo administrativo. Próxima questão. De uma situação hipotética, tendo como referência jurisprudência de tribunais. Tá. Desapropriação, improbidade e processo administrativo. Desapropriação, improbidade e de processo. Vamos ver o que, que aparece aqui. João, a ter completado 50 anos de idade. Tá, 50 anos, bem velhinho. Apresentou requerimento ao órgão público, o que culminou uma abertura de processo administrativo. Tá. Pediu processo. Abriu processo por pedido. Tá. No procedimento, ele anexou um documento probatório de sua condição de portador de doença crônica grave no fígado. Daí ele colocou as provas documentais de coisas documentais do seu processo. Ok. Era uma doença grave de fígado e requereu a autoridade competente um tipo de declaração chamada prioridade de tramitação de feito. A prioridade de tramitação de feito, obviamente, ela deve ser, ela é para pessoas que necessitam dela, né? Se o cara tem uma doença crônica grave de fígado, acho que pode ser considerado para ele ganhar essa prioridade, porque o cara tá doente, né? Obviamente tem que provar isso. Ele mandou um anexado com um documento probatório, mas obviamente um federal não ia acreditar totalmente nisso e ia fazer tipo um exame médico, um mínimo exame médico talvez. Muito provável disso. Não, na verdade, já que ele está pedindo, eu acho que não faria um exame médico não. Uhum. Nessa situação, o benefício de tramitação prioritária deve ser e deverá ser definido. O problema aqui é essa doença crônica grave no fígado, porque essa coisa aqui de declaração de prioridade de tramitação, provavelmente do processo dele, provavelmente significa, como é que se diz? Na verdade, eu nem sei o que eu tô falando. Só sei que tem uma lista aí de doenças que são consideradas para tipo os benefícios de doença. E eu não sei se a doença de fígado é considerada, né? Mas já que tá falando crônica e do tipo grave, provavelmente é considerada, né? Muito grave, né? Daí, provavelmente ganhou isso. Deixa eu ver. Primeiro, o interessado tem direitos e deveres. E a tramitação primeiro tem que ser igual ou mais de 60 anos. Tem que ser uma doença grave.
Ou seja, o cara tem o direito de doença grave, mas ele não tem mais de 50 anos, então seria diferido, né? Deve ser deferido. A doença pode ser, a deficiência dessa doença pode ser física ou mental. E daí ele ganha prioridade de tramitação. Ué, mas se ele tem 50 anos e ele não tem mais de 60 anos. Não, deve ser uma segunda hipótese. Tipo, para a pessoa ganhar a prioridade de tramitação, ela deve ter 60 anos ou mais, ou ter uma doença grave. E no caso aqui, ou eles colocaram a idade da pessoa, no caso hipotético, e a idade não daria a ele a tramitação. Mas, no caso de doença crônica, daria o direito à tramitação preferenciada. Legal, né? Próxima questão. Sobre atos administrativos agora. Após decisão administrativa que lhe foi desfavorável, publicada no dia 1 de fevereiro de 2017. João decidiu interpor recurso administrativo, tendo tomado ciência do ato negativo após busca exaustiva. João verificou que não havia disposição legal específica para a apresentação do recurso e protocolou o no dia 2 de 3 de 2017. Ou seja, ele protocolou a coisa. Deixa eu ver de novo o que ele protocolou. Protocolou um recurso um mês depois. Mas isso é meio estranho. Por causa que tem período de recurso, né? Volta aqui. Após decisão, João decidiu interpor recurso administrativo. Daí, tendo tomado ciência do ato negativo, essa coisa de tomar ciência é importante, né? Primeiro ele fez um recurso, daí negaram o recurso dele. Daí, após uma busca exaustiva, ele fala: João verificou que não havia disposição legal específica para a apresentação do recurso. Legal específica para a apresentação do recurso. Não entendi o que isso significa. Tipo, eu não sei se isso aqui significa que a lei não tinha uma hipótese que ele podia mandar um outro novo recurso, ou isso aqui está falando que a negativa de recurso do recurso dele não estava prevista em lei. O que eles falaram? Tá, mas isso aqui é a situação hipotética. Isso aqui tudo aconteceu. Você tem que assumir que isso aqui tudo aconteceu. Tá. A apresentação do recurso protocolou no dia 2 do 3. Tá. Com o intuito de esclarecer os pontos controversos da decisão deles, certo? Um mês depois. Daí fala, nessa situação, o lapso temporal descrito caracteriza o recurso como tempestivo. Um recurso do tipo tempestivo, é isso que você tem que saber. Porque ele deverá ser reconhecido. Eu acho que está certo, isso deve ser conhecido. Ser conhecido significa que eles têm que verificar esse recurso, mesmo que tenha passado do tempo de recurso. Porque depois de ele haver tomado a ciência do treco. Daí, errado mesmo. Não parece que não tem essa coisa de ter tomado ciência não foi relevante para isso. Já que ter passou o tempo, o prazo de recurso, ele não é considerado. Ele não é conhecido pelo recurso dele. Porque fora do prazo. O que será que significa tempestivo? Que está fora do prazo? Ou em do prazo? Próxima questão. Julgue o seguinte item relativo ao controle administrativo indireto de probabilidade. De acordo com o Superior Tribunal, a decretação cautelar da indisponibilidade de bens de um agente público. Essa coisa aqui de decretação de cautelar de indisponibilidade de bens público, réu em ação de probidade administrativa, independe de comprovação do periculum in mora. Tem esse problema. Saber o que é periculum in mora. Obviamente, o CFTJ, se ele tem algum tipo de comprovação de improbidade administrativa, está investigando improbidade administrativa, ele tem que ter o direito de impedir que o cara destrua esse livro de provas ou desapareça com os bens que ele roubou, entendeu? Daí, obviamente, seria parece completamente viável e parece totalmente adequado que a pessoa impeça que o réu possa mexer com os seus bens por um tempo, só que como administrativamente, ou seja, só temporário. Daí ele fala aqui, disponibilidade de bens, tá. Em comprovação, ele fala, independe da comprovação do periculum in mora. Se eu usar só o sentimento e intuição,
Perigo em mora deve significar alguma coisa como o perigo de ação, um perigo de o cara fazer aquelas coisas que eu falei, destruir evidências ou destruir ou desaparecer com as coisas, com os bens roubados, de probidade administrativa, entendeu? E daí ele diz que essa coisa de perigo independe, ou seja, a administração ela poderia tirar os bens das pessoas, da gente público, sem provar que o cara que tem perigo de o cara ou desaparecer com as coisas, entende? Mas isso não é muito viável, isso não faz, não é justo. Por exemplo, o cara foi lá e foi acusado de improbidade administrativa, só que daí ele não tinha feito nada de improbidade administrativa, foi só uma acusação sem provas, sem provas. Não, que não levava, que não tinha nenhuma prova. Daí, já que não tinha nenhuma prova, o cara não tinha nenhum tipo de comprovação para criar o treco dele. Daí imagina essa pessoa lá, e daí ela fica em disponibilidade de tipo, ir para casa dela ou o carro dela, coisas que são relevantes para a continuação da vida social dela, da vida dela, né? E isso não pode. Eu, pelo menos eu acho. Vamos ver agora. Vamos ver o gabarito. Gabarito, 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 gabarito. Tá, errado. Não, isso aqui é outra coisa. Parece que essa coisa de comprovação e disponibilidade de bens é feito por uma regra de chamada Bonfumus Boni Iuris. Interessante. E essa coisa aqui tá certa mesmo. Não, mesmo que pareça ser estranho pra mim, no meu sentido lógico, mas já que eu não li a lei, então não faz sentido pra mim, né? Então não tinha nem como acertar. Mas tá certo essa coisa aqui. O carinha, a justiça pode tirar e pedir sem mesmo ter um tipo de comprovação de perigo em mora, que eu não sei o que que é. A disponibilidade dos bens. O problema é saber o que é em perigo com mora, né? Próxima questão, sobre atos administrativos, de novo do STJ. Acerca do embate de improbidade administrativa, o violador do princípio da moralidade não requer a demonstração específica do dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, exigindo-se apenas uma demonstração de dolo genérico, ou seja, que teve uma intenção. Volta, o que está perguntando aqui? Certo e errado. O ato administrativo, o violador do princípio de moralidade. Existem vários atos administrativos, né? O problema é que cada um apresenta. Isso aqui, lembra que isso aqui é uma questão velha, tá? Tem um que é só princípios, e ele é considerado improbidade administrativa. Tem um que é enriquecimento ilícito, o cara rouba. E tem um que é contra o erário. O cara causa dano às pessoas. No caso aqui ele fala violador de princípio, ou seja, ele é do nível de propriedade administrativa mais baixo de todos. Então ele fala, não requer demonstração específica de dano ao erário. E isso está certo. Uma demonstração de uma crime de ato improbidade administrativa de contra princípios não significa exatamente, principalmente, que vai ter que a pessoa causou algum tipo de dano ao erário, certo? Ou de enriquecimento ilícito, certo? Isso não precisa, um crime do nível mais baixo não precisa ter enriquecimento ilícito. Ou o nível médio de dano ao erário. Daí a primeira frase está certinha. Ele fala, existindo-se apenas demonstração do dolo genérico, ou seja, que a pessoa agiu com dolo. Dolo, dolo, dolo. Daí isso aqui é uma pegadinha. Pelo que eu me lembro, a improbidade administrativa, todas elas têm dolo. Mas tem uma que é considerada culpa. E eu acho que mudou recentemente em 2020. Essa coisa de dolo e culpa. Deixa eu ver de novo. Ah... Não tô vendo nada, estou pensando na minha procurando a cabeça. Assim, eu acho que era uma improbidade.
é dolo. O ato erário, o prejuízo ao erário pode ser dolo ou culpa. Ele é o único que pode ser dolo ou culpa. Nos casos em que o cara causou dano à administração pública sem necessidade ou por falta, sabe? As principais coisas do prejuízo ao erário é quando o cara falta de fazer o seu trabalho direito. Por exemplo, se ele tem que fazer uma fiscalização, ele não faz ela direito. Ou causa danos, por causa disso ele causou danos. Mas é o exemplo mais óbvio. Daí, esse aqui eu acho que pode causar, esse pode ser por culpa e dolo. Enquanto o que contra os princípios administrativos, eu acho que esse aqui só não tem essa exceção de dolo, é só dolo mesmo. Então, isso aqui pra mim tá certo. Daí, na explicação da questão fala, artigo 9 é o do enriquecimento ilícito, artigo 10 é o prejuízo erário, artigo 11 contra princípios, certo, certo, certo. Daí ele separa aqui, e olha aqui, estava certo mesmo. O enriquecimento ilícito é dolo, o prejuízo erário é dolo e culpa. Mas o contra os princípios, que é o caso aqui, princípio de moralidade, contra o princípio de moralidade era somente dolo. Acertamos. Também tem aquela enriquecimento ilícito, quer dizer, o prejuízo horário de tributos, mas mudou essas coisas recentemente. Em 2020 e 2 ou 21. Louco, né? Próxima questão, de improbidade de novo. Não é permitida a utilização de prova emprestada do processo penal na sessão de improbidade administrativa. Ou seja, uma pessoa que estava participando de um processo penal. Ou seja, disseram que ele estava roubou alguma coisa, né? Não é permitida a utilização de prova emprestada. Isso aqui eu não lembro, eu nunca vi nada disso aqui de prova emprestada na lei de improbidade administrativa quando eu li. Não lembro nada disso. Que tipo de artigo está isso escrito isso? Mas eu acho que isso aqui faz sentido. Conceitualmente faz sentido. Porque se lembra que as coisas, tipo, uma decisão de um lado não afeta, são independentes das decisões, né? Essa tipo de coisa sempre aparece, sempre se repete em vários tipos de estudos de direito. O administrativo não interfere em direito civil, quer dizer, a absolvição de um processo não necessariamente absolve o outro. A única coisa que afeta seria tipo a inexistência de um ato. Se um deles provar tipo a inexistência do ato dele afetaria. Mas esse não é o caso aqui. Daí ele está falando que uma prova administrativa, uma prova penal. Obviamente não está falando de anular, mas eles um tipo de prova pode ser usado em outra. Eu acho que isso pode ser sim. Por isso eu acho que isso aqui está errado. Deixa eu ver o gabarito. Tá errado mesmo. É permitido sim. Próxima questão. Essa aqui é da lei de 8429 de improbidade, né? E valores e princípios éticos. Acho que essa aqui é uma desatualizada. Né? O agente público que facilitar a incorporação de verba integrante do acervo patrimonial da União ou patrimônio de pessoa física, ainda que haja de boa fé e sem dolo ou culpa. Ou seja, isso aqui é um ato de que o cara faz uma coisa que é fora do seu serviço, fora do seu trabalho. Ele não pode ajudar uma pessoa. Ele sempre tem que ser impessoal, ele tem a princípio de pessoalidade, né? Princípio ético, administrativo e pessoalidade. Ele não pode usar, nas suas ações, ele não pode ser afetado, influenciado pelas suas maldades ou pelos seus afetos. Entende? E boa fé também é considerada, não é considerada. Por exemplo, uma pessoa que vai lá e ajuda a uma doação acontecer mais rápido. Isso também, mesmo que isso seja uma boa fé, uma doação tipo para uma escolinha, ou para uma creche, ou para um trequinho, ou para o hospital, mesmo que isso seja de boa fé e bondoso, não é isso é considerado improbo, entendeu? Daí, ainda que seja de boa fé e sem dolo ou culpa, essa aqui eu não sei como é que não tem culpa.
Praticará ato de improbidade administrativa, submetendo-se às sanções previstas em lei. Facilitar. Boa fé. Ajudou alguém a mexer em a incorporação de verba. Sem dolo ou culpa. Eu não sei como é que dá pra fazer sem dolo ou culpa, né? Sem intenção. Praticará ato de improbidade administrativa, certo? Submetendo-se às sanções previstas em lei. Daí, esse é o problema. Isso aqui não faz sentido. Não faz sentido isso aqui. Tem que ter pelo menos culpa da coisa. Se não tem culpa, como é que tem um crime? Achou que entendi isso aqui. Isso aqui não é improbidade administrativa, não. Espera, patrimônio de pessoa física. Sem dolo ou culpa. Agora eu me lembrei de uma hipótese. Basicamente, existem coisas que são que a pessoa tem direito de patrimônio, uma incorporação de verba da União, né? Ou seja, o que eu tô falando é de projetos sociais, sabe? Em que um tipo de verba é transferido para outra pessoa. Aí no caso aqui, pode-se dizer que o carinha ia lá, agente público, daí ele estava responsabilizado por um tipo de verba, imaginamos, um exemplo louco, tipo o auxílio aqui, o auxílio emergencial, né? Ele estava tipo, responsável por isso, e daí ele tinha recebido o direito de trabalho de facilitar, quer dizer, de dar permissão para as pessoas receberem esse direito. Daí ele fala aqui, age de boa fé. Ou seja, ele descobriu uma pessoa, no meio do trabalho dele, ele descobriu uma pessoa que precisava desse dinheiro, entendeu? E ele fala sem dolo ou culpa. O que que isso aqui, sem dolo ou culpa? Ou seja, ele estava na lei, ele podia fazer esse ato. O problema é que ele fez esse ato sem cobrando o princípio de impessoalidade, é isso. Agora eu consegui criar uma treco. Agora eu consegui criar uma organização mental na cabeça. Basicamente, esse cara tá agindo, mesmo que ele não tenha fazendo uma coisa ruim, ou ele não esteja fazendo essa índole culpa, ou seja, ele podia fazer isso. Ele está indo contra um princípio, o princípio de impessoalidade. Ele não pode fazer coisas as coisas, o agente público não pode fazer coisas pela sua própria vontade daquela coisa que eu falei no começo, né? De desprezos e afetos. E daí ele fala aqui no final do enunciado, praticará ato de improbidade administrativa. Isso está certo. Submetendo essa superfície à lei, obviamente. Se ele praticou, tem que ser sancionado. Isso está certo. Daí vem no gabarito, tá errado. Ou seja, errei. Ih, louco, né? Bom, basicamente ele está falando aqui que essa coisa aqui de facilitar a incorporação de verba é um dos trecos considerado o crime é um dos incisos e hipóteses escritas lá no parágrafo de prejuízo ao erário. É o treco que tem dolo ou culpa. Estranho, tô me confundindo muito. Próxima questão também é de probidade administrativa. Se o agente público regularmente processado e condenado por ter causado lesão ao patrimônio público vier a falecer antes de submeter-se às penalidades que tiverem sido postas, essas não poderão afetar os seus sucessores, tampouco atingir a herança.
Essa coisa aqui, já que é de improbidade administrativa, é fácil porque ela tem essa hipótese na própria lei. Basicamente, se uma pessoa morrer antes de quebrar, pagar todas as sanções e penalidades que ela foi imposta pela lei de improbidade administrativa, ela assa todo o dinheiro que ela foi roubado é imposto aos seus herdeiros, mas só no valor da herança, que é tudo que está escrito aqui. Primeiro ele fala, não poderão ser afetar os seus herdeiros, sucessores. Isso está errado, afeta os sucessores. E tampouco atinge a herança, isso está errado, atinge a herança, mas só até o limite de herança. Os herdeiros não podem ser incriminados por um crime que eles não cometeram, entende? Ou eles só podem ser afetados pelo valor que era do seu pai, do seu da improbidade administrativa. Voltando, próximo ponto. Outra de improbidade de administração, só que é sobre a Lei 8112, a Lei de Servidores Federais. Só que a Lei de Servidores Federais mudou um pouco do ano que eu estou vendo essa apostila aqui de questões. Quando um cargo público federal estiver vago, o presidente da República poderá extingui-lo por decreto, sem a necessidade de lei. E isso está certo, para mim está certo isso. O basicão de extinguir um cargo público é quando ele estiver vago. A pessoa ainda não pode extinguir o cargo público enquanto ele não estiver vago. Ou eles também podem criar uma lei que dizer quando esse cargo estiver finalmente vago, ele será extinto, né? No caso aqui, não tinha o cargo já está vago. Se o cargo já está vago, eu acho que essa hipótese de só o cara de o presidente usar só um decreto para desfazer o treco, coisa que nem existe mais, que não está sendo efetivo, eu acho que vale. Daí fala que, parece que no artigo 84 da Lei 812, fala dessas hipóteses de extinção. Fala, por um decreto autônomo independente, é possível sim seguir carreiras e funções, mas, como está escrito aqui, especificamente, não enunciado, só se eles estiverem vagos. Né? Agora, comentando a exceção, obviamente, um cargo público federal não pode ser extinto se ele não estiver vago, é isso. O presidente não pode extinguir só usando um decreto, um treco. Próxima questão, ela é de opções. Sobre a Constituição e da Lei 8.202. De acordo com a Constituição, fala da perda de cargo de servidor. Cometer alguma irregularidade no exercício de sua função poderá ocorrer. Daí as coisas que estão na Constituição e repeteco, que fala as mesmas coisas na Lei 8212, é sobre o processo administrativo de perda. Tipo, a pessoa, o básico, todo mundo aprende. Isso aqui é que um servidor, deixa eu ver de novo, cargo de servidor público, tá, não falou exatamente que tipo de servidor ele é, mas obviamente a gente tem que assumir que é um efetivo. Tá, ele é um servidor público efetivo, normalmente ele só pode perder o caso por, por decisão transitada em julgado, é isso, basicamente. Que é a coisinha. A menos que ele não tenha a estabilidade. Daí o processo é mais rápido e fácil se ele não tiver estabilidade. Essas são as exceções. Se tiver estabilidade e se não tiver estabilidade. Daí as opções agora são mediante processo administrativo, assegurada a ampla defesa, é claro, desde que ele não tenha estabilidade. O processo administrativo é o nível mais alto de irregularidade de investigação irregular, né? Poderá ocorrer, precisa de um processo administrativo se o cara não tem estabilidade. Eu acho que esse aqui é o erro dessa coisa aqui, porque existem hierarquias também das investigações e processos. E o processo administrativo é um treco nível alto, ou seja, quando o cara faz acontece uma irregularidade, mas só que uma irregularidade de uma das vedações ou proibições dos servidores públicos. Daí faz o processo administrativo. Se o cara não tem estabilidade, acho que não é necessário. O processo, o treco de demissão, o cara perder a função por processo administrativo. Usa um treco menor, é isso que eu estou imaginando aqui.
Deixa eu ver a segunda. Procedimento de avaliação periódica de desempenho, desde que ele não tenha estabilidade. Certo? O cara pode perder o cargo na avaliação periódica de desempenho por irregularidade. Desde que ele não tenha estabilidade. Dessa coisa de não ter estabilidade me confundindo muito na minha cabeça. Próximo. É procedimento de avaliação periódica do desempenho, ainda que ele não esteja. Acabou de ler isso? Ainda que ele tenha estabilidade. Assim, a avaliação periódica de desempenho é um dos trecos, mas ele não está imposto na própria Constituição, mas é um treco de fazer a pessoa perder o cargo público. Voltando, próximo, se houver sentença judicial passiva de recurso, desde que ele não tenha estabilidade, poderá ocorrer se houver sentença judicial. Errado. Se houver sentença judicial passiva de recurso, ainda que ele tenha estabilidade. De novo. E eu estou extremamente confuso, né? Eu estou mesmo me confundindo. Eu vou chutar aqui periódico de desempenho, desde que ele não tenha estabilidade. Isso aqui, ó, eu vou falar o que é bonitinho. O que o cara tem estabilidade e ele pode ser demitido sim por uma avaliação de perdeu por causa de uma avaliação periódica de desempenho. E acabamos acertando. Aí eu acertei. A coisa aqui era bonitinha. Praticamente a perda de. Daí aqui, comentários da questão, tem as hipóteses de perda de cargo. É um processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar é basicamente o cara fazer alguma das proibições, né? Então o cara é demitido. Segundo é o excesso de gastos com o pessoal. Ou seja, esse aqui é obviamente é quando o cara. Esse aqui acho que é um treco de. Não, na verdade isso aqui me confundiria. Na verdade se aparecesse uma questão. Bom, mas parece que o cara estável pode ser demitido sim, por excesso de gastos, ou seja, não tem dinheiro para continuar contratando essa pessoa. Outra caso de perder o cargo é a sentença judicial transitada em julgado, né, que eu falei. E o último é o caso que a gente viu nessa questão, a avaliação periódica de desempenho. Um servidor estável pode perder o cargo por causa dessas coisas. Avaliação periódica, sentença transitada, um processo administrativo, só no caso de disciplinar, e no excesso de gastos com o pessoal. Esse é o mais estranho, né? Próxima questão. De acordo com a Lei 8112, a Lei Federal, né? De servidores, em caso de servidor público estável cuja demissão tenha sido invalidada por demissão administrativa ou judicial. Ou seja, uma demissão que foi invalidada, tá? Ou judicial, duas esferas, deverá ocorrer a. Ele está falando do tipo de pessoa, tipo de o nome da ação. Ele só quer saber o nome da ação de uma pessoa que voltou depois de ser demitida. Daí tem a recondução, reintegração, redistribuição, readaptação e reversão. E primeiro, é um cara que saiu, então eu acho que é o reintegração. Mas vamos primeiro tentar criar um nome para cada um, se eu conseguir lembrar da cabeça. A primeira reversão é quando o cara saiu do emprego, só que ele não saiu por demissão. Ele saiu por causa que ele ganhou um outro tipo de trabalho de servidor. Daí ele não mais só que ele não conseguiu se adaptar a esse trabalho de servidor e voltou por trabalho. Quando ele volta, ele se chama reversão. Essa é a hipótese que eu estou criando aqui. Daí, depois da reversão, aparece a readaptação. Esse aqui é o esse aqui também. O cara saiu do serviço público, mas não foi por causa de demissão. Ou seja, não foi uma penalidade que ele saiu. Esse aqui é quando o cara saiu por causa de algum tipo de defeito para a qualidade da saúde
por causa de alguma deficiência que foi desenvolvida nele ou que foi causada pelo seu trabalho. Então o cara não podia mais, porque ele não teve como fazer um trabalho, ele foi readaptado a um outro serviço ou o seu serviço foi readaptado para ele conseguir continuar o seu trabalho. Depois fala redistribuição. Isso aqui é quando uma pessoa é a consequência da reversão. É quando uma pessoa que tinha conseguido um emprego e ele perdeu ele por causa de uma pessoa que voltou para o emprego anterior. Daí essa pessoa entra em disponibilidade. E quando ela está em disponibilidade, ela é redistribuída para outro local. Tentar, se ela tiver, claro, isso é só funciona se ela estiver estável. Daí ela volta para o outro cara. Daí esses aqui eu cancelei. Daí tem recondução. Condução, recondução, 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 recondução. Esse aqui eu acho que a recondução é outro dessa aposentadoria de indisponibilidade. Mas só que o caso é que na readaptação o cara tinha sido aposentado e ele não tinha, era impossível dele trabalhar. Mas na recondução é diferente. Essa pessoa aqui foi ela recebeu um tipo de deficiência, mas não impede o trabalho dela. Mas ela recebeu certas limitações. Então ela foi levada para um trabalho em que ela consegue trabalhar direito. Mas eu acho que eu estou errado nessa aqui. E o último é a reintegração. Eu acho que esse aqui é o cara que saiu do emprego público, mas por trato de decisão, ele volta ao trabalho. Esse é o reintegrado. Ele volta a reintegrar o serviço público. Tá aí vindo aqui. Tá, tá, tá. Para demitir um cara que foi nomeado. A única forma é provimento original. O aproveitamento é disponível quando o cara está disponível, né? Que é o treco da redistribuição que eu falei. Daí tem a promoção, ele está falando aqui na explicação dessa questão, está falando dos meios de receber, de virar o servidor público, né? Daí a promoção, de merecimento, e depois tem a recondução, quando um cara estável é reaproveitado no estado público. Ou seja, aquela, agora eu lembrei. O recondução é errado, eu falei errado. A recondução é quando o cara vai para um novo local para ser aproveitado. Por exemplo, um carinha que estava num órgão municipal, ele estava trabalhando no setor administrativo, e estava sendo super bem, trabalhando demais, mas daí alguns lá, municípios, lá a administração pública percebeu que tinha um órgão que estava super defeituoso, estranho. Daí eles foram lá e pediram para esse cara do órgão anterior, do outro órgão conectado, fosse para lá, trabalhar lá para ou para normalmente a hipótese usada é a de ele preencher uma falta de empregado naquele local que não tem no momento. Mas o mais usado seria o cara ser mandado para lá para virar um tipo de chefe, como é que se diz, um servidor de assessoramento, exemplo, assessoramento, entende? Ele é reconduzido para outro local. Condução, mudar, entende? Aí fala integração, ela é quando ilegalmente demitido. Esse é o caso aqui. Foi validada. Depois tem a readaptação, é quando o cara tem uma limitação mental. Esse aqui eu acertei. E depois tem a reversão, que é quando o cara é aposentadoria. Ou seja, eu acertei aquelas três coisas. A recondução que eu falei que eu não sabia, realmente não sabia, errei ela. A reintegração, acertei a questão. Era a coisinha. Próxima questão, só vou ler mais duas. Tô cansando, né? Conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais? O que é isso? Maria. Volta. Enunciado. Hipotético. Maria, que exerce cargo público de professora de rede estadual de ensino, com carga horária de 40 horas semanais. É professor com 40 horas, certo? Foi aprovada em outro concurso público para preenchimento da vaga de professora. E isso aqui é interessante porque uma professora
de ensino pode acumular como outra de professor. E ainda ela é de cargo público. É uma professora cargo público, não é privado, né? E ela é da rede estadual também, tá? Quer dizer, cargo público tem como ser de que não seja estadual. Então, voltando. Outro concurso, dois cargos, tá? Na qualidade de empregada pública. Olha aí o problema. No primeiro, ela é ser considerada cargo público, mas no segundo, ela é considerada empregado público, ou seja, CLT. Em uma sociedade de economia mista federal, ou seja, uma privada pública, com carga horária semanal de 30 horas. Tá loucão, né, essa garota? Ambas as funções públicas são remuneradas, obviamente. Daí poderá, daí ela fala nessa situação, ela poderá acumular as funções sem nenhum impedimento. Isso está errado. Ela não pode acumular essas funções a menos que haja uma disponibilidade de horários, ou seja, seja fisicamente possível para ela, sem afetar, isso aqui não está escrito ali, tá? Sem afetar a sua condição física e mental para afetar o seu trabalho. Daí ela pode trabalhar. Próximo. Poderá acumular as funções, certo? Visto que ela tem a compatibilidade de horários. Eu não acho que uma carga horária de 40 horas com uma carga horária de 30 horas faz sentido. Para ter uma disponibilidade de horários. Mas não sei. Pode ser que ela trabalhe 40 horas. Quem sabe? Porque, se você não percebeu, o treco de 30 horas semanais é quando o cara trabalha 5 horas. Entendeu? É um tipo de menor carga possível de cargo público, entende? 30 horas é esse cara. Daí 30 horas seria basicamente umas 6 horas por semana. Basicamente o treco no valor de estágio. Só que ela, já que ela é empregada, ganha muito mais. Bom, daí 30 horas mais 8 horas dos 40 horas semanais, 8 vezes 5, né? 8 mais 6. Quanto dá esse valor, né? Dá 14 horas. E isso não faz. Isso é necessariamente possível, né? Tipo, a garota vai lá, quase se mata, trabalhando 14 horas por dia. E, e depois disso, logo que ela volta pra casa, ela não come não, e só dorme. Dorme o dia inteiro, dorme o resto das 10 horas que ela tem de vida. Se não, porque se ela não dormir mais essas 8 horas, ela vai morrer, meu. Bom, tecnicamente é possível ela trabalhar isso aqui, mas não é saudável, não faz muito sentido. Voltando, poderá acumular as funções porque a vedação constitucional de acumulação não se aplica a empregos de sociedade de economia mista. Ela pode sim acumular, mas o que está escrito aqui, a explicação está errada. Não poderá acumular as funções, uma vez que tal acúmulo ofende o princípio de moralidade administrativa. Ela pode acumular, está errado. Não podia acumular, está errado também. Daí a única coisa que dá para pensar aqui é que ela tem compatibilidade de horários, então ela pode acumular. Então vamos ver a resposta. 40 mais 30 horas dá 70 horas. E já que dá 70 horas. E erramos aqui. Parece que 70 horas é considerado não disponível, não compatibilidade de horários, que é o que eu tinha escolhido. Não poderá acumular as funções porque sua jornada de trabalho será superior a 60 horas semanais. Ou seja, uma coisa que eu não sabia antes, e agora aprendi. Parece que existe uma hipótese da compatibilidade de horários. Quer dizer, da disponibilidade de horários. Uma pessoa só pode trabalhar pelo menos 60 horas, ou seja, ela só poderia trabalhar nesse outro cargo de professor se esse trabalho fosse de pelo menos 20 horas por dia. Trabalho de meio período praticamente. Tem período. Ah, legal, né? Tipo, se tecnicamente ela conseguiria trabalhar, mas ela estaria indo para uma morte se trabalhar 70
questão para terminar. Na verdade, essa foi a última questão. E administrativo que eu tô estudando, das questões que eu tô estudando no INSS. Tchau, nenhum.